Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que oferece a cada um de nós. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que estamos vivenciando. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento. Rogando aos bons amigos que nos favoreçam na reunião de estudo, para que nós tenhamos entendimento mais amplo, mais profundo, consigamos extrair das leituras boas novas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Para melhorar a nossa sintonia, do livro Dias Melhores, Irmão José, psicografia de Carlos Alberto Bacelli, a mensagem Quase Tudo, que tem relação com a leitura da noite de hoje. Quase tudo na vida material conspira contra a independência do espírito. Os interesses imediatos assemelham-se a uma teia que o homem entretece com as próprias mãos, sentindo-se cada vez mais subjugado. Os apelos de fora lhe consomem as energias introspectivas. Em corrida vertiginosa, motivada pelo ter, relega o ser a plano secundário. Confunde-se o supérfluo com o necessário. Ao invés de o espírito direcionar o corpo direciona o espírito. A encarnação é gasta em praticamente se atender às exigências conjunturais de uma existência fictícia. Sim, porque o homem ambiciona o que lhe é impossível reter, não conseguindo reparar que aos poucos a própria vida se lhe esvai. A luta em favor do desapego é uma luta de titãs. A diferença entre o espírito e as coisas que o rodeiam é que as coisas mudam de forma extrínseca, exterior, e o espírito intrinsecamente, interiormente. Sob esse aspecto, sem romper com o convencional, o espírito não progride. E quase sempre, os que ousam fazê-lo são rotulados de desajustados pelos demais. Na última leitura, nós vimos capítulo 9. Finda a aula, lá no Instituto de Ciências do Espírito, o irmão Cláudio se dispôs a responder os questionamentos de Evelina e Ernesto para melhor situá-los, o momento, dentro do momento em que eles estão vivenciando. Ele informa que tem família reunida no plano espiritual e discorre sobre o processo de desencarnação e readaptação ao novo ambiente, sobre as possibilidades dilatadas do espírito errante no campo do autoconhecimento, sobre as situações diversas dos indivíduos em função do seu patrimônio moral, sobre o agrupamento dos espíritos em função dos sentimentos e afinidades de objetivos, sobre a continuidade dos trabalhos no plano espiritual e, por fim, sobre a forma pela qual são atendidas as necessidades daqueles que aportam naquele sítio, naquele hospital espiritual. Ernesto e Evelina solicitam, ao final, um apoio para que sejam encaminhados a alguma das instituições psiquiátricas da cidade. O irmão Cláudio cita que existem várias. Assim,
feito esse resumo, né, nós retomamos a nossa leitura no capítulo 10, né, que tem por título Evelina Serpa. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade que se lhes figurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, dedicado à clínica psiquiátrica no departamento assistencial que lhe dizia respeito, sentiam-se tão à vontade do ponto de vista do habitual, como se estivessem visitando o moderno consultório terrestre. Em tudo, simplicidade, conforto, segurança. Atendentes à vista, fichários, aparelhos diversos para os registros do pensamento. Depois das apresentações, o instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui em nosso gabinete e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo, acenou para um funcionário a quem nomeou irmão Telmo e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando: ficarão juntos enquanto ouço irmã Evelina. E para Fantine, bem impressionado, disse: nada tema. Toda conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Tão logo termine o entendimento inicial com a nossa amiga, teremos nosso encontro. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na terra mesmo, na terra que lhes era familiar, em algum sítio desconhecido, onde se lhes falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica? Pensavam os dois. E chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico e, chegados a uma sala, mobiliada com distinção e singeleza, assentou-se na poltrona que lhe indicou, explicando atencioso: esteja tranquila. Nosso instituto se consagra à proteção e ao tratamento de seus tutelados. Primeiro, a cobertura socorrista. Depois, o reajustamento, se necessário. Em razão disso, teremos tão só um entendimento fraternal. Nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente e todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. A bem dizer, funciona aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos na retaguarda. Amigos que lhes examinarão as palavras e reações, de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio de que se mostrem carecedores. Diante de Evelina, admirada, a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível junto à poltrona, dando a ideia de que a peça fora ligada ao sistema elétrico por disposições especiais. Nossa palestra será filmada. Simples recurso para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança,
no capítulo da assistência de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para seu benefício. Por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e, por suas respostas, saberá o montante de suas necessidades. Conversemos. Perante aquele olhar brando e enérgico ao mesmo tempo, reconheceu-se Evelina qual criança de letras primárias, ante examinador experiente, e concluindo que não lhe seria lícito recusar a prova, perguntou com respeitosa coragem: Instrutor Ribas, conquanto o senhor tenha feito referências a meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados, pessoas que não mais habitam a Terra? Responde ele: perfeitamente, embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. E torna ela: por que semelhante inadaptação? Responde o instrutor: falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Se estamos efetivamente mortos, volta Evelina, acredita o senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar, ou deveria apresentar, um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Claramente, responde ele. Como assim? Retorna ela. Se a irmã, durante a sua experiência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o Divino Mestre, que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus, e depois de Deus, aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe, e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Viu-se Evelina, de repente, transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho templo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas e os rituais litúrgicos de que partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes o sentido. Como não se inclinar a interpretá-los antes, por invocações ao mundo espiritual? Como não lhes percebera até aquela hora a função de canais de comunicação com as forças divinas? Em pensamento, aspirava a rever-se em São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar, na própria crença, o ponto mais alto da vida, aquele através do qual lograva entregar-se à proteção do Todo Misericordioso com as suas dores e alegrias, aflições e ânsias mais íntimas. Lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis,
nas pregações ou conversações, como sendo um espírito divino a bater-lhe debalde às portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender. E ao refletir no Mestre da paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir-lhe as lições e acompanhar-lhe os exemplos, entrou em crise de lágrimas, qual se a fé cristã, excelsa e piedosa, se lhe transfigurasse em juiz nos recessos da alma, expobando-lhe o comportamento, censurando-lhe o comportamento. Ó meu Deus, inferia em pranto, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por quê? Ali comparecia para retratar-se moralmente, falar de si própria, prestar contas. Entretanto, que trazia na própria bagagem, senão o vazio de uma existência que lhe parecia então inútil. Tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se haviam rompido de repente, na leveza de pensamento que passara a desfrutar. E aquele Jesus que adorara por fora, lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? A senhora Serpa, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte das lágrimas e, ao vê-la a serenar-se, falou comovido: a depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia a sua confiança nele. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando a jovem senhora, que praticamente a sua ficha de identificação estava pronta, de vez que, antes de sua vinda, o estabelecimento de saúde através do qual ingressara na cidade fora consultado sobre a sua procedência e filiação na terra. Ainda assim acrescentou: o seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto, de posse dele, estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Posso saber que auxílio será esse? Pergunta Evelina. Sim, por seus apontamentos, ser-nos-á possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos, acaso, todos nós, guardiães na existência terrestre? Respondi-lhe: perfeitamente. E todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas se lhe jorrarão da própria consciência. Há que promovermos um autoencontro no plano das realidades da alma, para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Certamente, em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto,
recolheremos a sua projeção individual intransferível. Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou-lhe rememorasse de viva voz alguns traços da própria história, a começar pelas reminiscências mais antigas. Que evitasse um relatório exaustivo e sim procurasse sumariar notícias e lembranças, tanto quanto possível. A senhora Serpa narrou humilde. As minhas memórias principiam confusamente ao perder meu pai. Era uma criança tenra quando escutei os gritos de minha mãe, agarrando-se a mim, a dizer-me que eu estava órfão. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, de certo, no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar a nossa casa, sentia a falta instintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram para mim sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude colher de minha mãe em matéria de esclarecimento, senão que ele morrera de modo repentino quando se achava num passeio. Mais crescida, compreendi que ela reprimia comentários em torno do passado, esquivando-se a possíveis conflitos com o marido, que, seja dito em louvor da verdade, lhe dedica até hoje enternecido afeto. Aos 12 anos de idade, fui internada num educandário católico, no qual me diplomei para o magistério, sem exercê-lo em tempo algum, porque, desde o baile de formatura, me vi requestada, enamorada, por 2 rapazes ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa. Confesso que muito moça e muito irresponsável ainda, deixei que o meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos simultaneamente. Quando admiti minha escolha definitiva na pessoa de Caio, que veio a ser meu esposo, Túlio tentou o suicídio, e ao vê-lo salvo, pensei no sacrifício a que se dera por minha causa, e de novo me inclinei para ele. Quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso, Túlio matou-se com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, casei-me. Caio e eu fomos felizes por alguns meses, até que vimos frustrado o anseio de possuir um filhinho. Abortei logo ao engravidar-me. Em seguida, caí em deperecimento orgânico progressivo. Talvez em virtude da enfermidade que me acometeu sem pausa, Caio procurou nova companheira, uma jovem solteira com quem passou a conviver, simulando vida conjugal na cidade grande. A vexatória situação em que me achei passou a me arrasar. Desculpem. As humilhações incessantes a que me vi exposta dentro de casa amarguraram-me a existência desde então. Nada mais tenho a confessar senão sofrimento moral e desânimo de viver, com a enfermidade que me vejo em tratamento até hoje.
O instrutor fitou-a comovido e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival? A senhora Cepa refletiu alguns momentos e intercalou com amargura: de modo nenhum. Estou numa confissão em que tomo Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. O benfeitor, longe de alterar-se, interpôs afetuoso: compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar a sessão de hoje. A irmã tem problemas difíceis a enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá propiciar-lhe a devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões. Evelina retirou-se, sendo substituída por Fantine, cujo exame ia começar. Existem, por óbvio, existem vários outros aspectos que eu não vou comentar. Vou me ater a dois aspectos que são aqueles os mais relevantes, os que saltam mais a nossa atenção, né, na nossa leitura da noite de hoje. O primeiro deles, né, são as reflexões de Evelina. Ela pergunta ao instrutor o motivo daquela incapacidade dela de entender a situação dela, de aceitar a situação dela, quando ele confirma que ela está desencarnada. E ele diz a ela: olha, isso ocorre, né, porque você não se preparou durante a sua vida no corpo físico. Isso ocorre por conta da ausência de integração real entre a experiência religiosa que você professa e a prática da sua vida. E ele chama atenção: olha, se você tivesse pensado nos ensinamentos de Jesus, se você tivesse entendido a essência dos ofícios religiosos, das práticas religiosas, né, você teria, por certo, uma conformação maior. À face disso, a Evelina conclui o óbvio, que na prática religiosa ela buscou o tempo todo no mundo espiritual o apoio para seguir vivendo, né? Mas não conseguiu nunca perceber, né, que as práticas que ela fazia eram um canal de comunicação com o plano espiritual. Isso traz para ela uma sensação de vazio na existência, né? E também de distanciamento de Jesus. E aí ela desmonta, vamos colocar assim, ela desaba, né? Começa a chorar por conta de verificar que, mesmo tendo se dedicado à religião, não conseguiu entender aquilo que precisava fazer, né? Ou o que ela estava fazendo, que significação tinha. O instrutor a consola dizendo: olha, a dor moral, né, mede a nossa noção de responsabilidade. E o seu choro agora, né, o seu momento depressivo de agora, né, é natural. E ele demonstra, né, que você confia em Jesus. Eu chamo a atenção para esse aspecto que é muito relevante. A gente, às vezes, faz a religião mecanicamente, esquecido de que o objetivo dela é permitir que a gente consiga acessar as forças divinas, né? Não existem
práticas exteriores, né, que resultem em algum benefício. Existe isto sim, a ligação com Deus, né, que é proporcionado por essa introspecção, por essa reflexão que a religião nos proporciona. O segundo aspecto, né, e esse vamos colocar assim, ele é mais relevante, né, mais importante, diz respeito ao forçar as lembranças da Evelina, né? E aí a gente tem que necessariamente ir ao Livro dos Espíritos, nas questões 306 e 306A. Kardec pergunta ao espírito: o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Ele apreende o conjunto deles, dos acontecimentos da sua vida, de um golpe de vista retrospectivo? Ele lembra-se de tudo o que lhe aconteceu? O espírito responde: lembra-se das coisas, e aí eu grifo, de conformidade com as consequências delas, com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Lembra-se daquilo que é a causa da sua, vamos chamar assim, aflição atual. Aquilo que importa no momento presente. Bem compreendes, portanto, segue o espírito, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. E a 306A, a pergunta vai redundante na mesma direção. Mas se quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. O espírito não se ocupa daquilo que não é útil para ele. Isso é importante porque o nosso instrutor Ribas, ele força a Evelina a lembrar-se, né? Lembrar-se da sua última encarnação e apresentar um relato sucinto, né, das suas lembranças. Essa prática, né, ela visa basicamente exercitar a Evelina, fazer um exercício para a Evelina, de tal maneira que ela consiga aumentar o grau de consciência dela. Na medida em que ela fala de si, ela aumenta o grau de consciência de si mesma. E o segundo é identificar, no resumo dela, as vivências mais marcantes e suas consequências. Lembrando da questão 306, o espírito lembra-se daquilo cujas consequências interferem no momento presente dele. Coisas relevantes do passado que têm consequências no presente. Então, identificar o que é relevante, o mais importante, é fundamental para achar o caminho de auxílio a ela. A importância que o irmão Ribas atribui ao relato da Evelina também chama a atenção. Ela diz: olha, mas os que me ajudaram, os meus guardiães, não dão relato de mim? Ele diz: aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles. E segue: as suas anotações autobiográficas se lhe jorrarão da consciência. Essas são importantes e verdadeiras. Saem de si mesmo, saem da sua consciência. E fecha: sua projeção individual e intransferível. É como dizer que só ela sabe o que é importante
ou verdade na vivência dela, né? Minha irmã mais velha, há uns anos atrás, hoje já desencarnada, ela colocou uma frase para mim muito significativa e eu acho que encerra bem a ideia aqui. Ela diz assim: o coração do homem, disse para mim lá atrás, o coração do homem é terra que ninguém pisa. Só nós sabemos o que vai no nosso coração. Os que estão à nossa volta podem ter uma pálida referência, um pálido conhecimento, né? Então, a importância do relato da Evelina está aí. Tem que sair dela própria, o que é importante e o que é verdade. Nas lembranças da Evelina, e aí ela discorre da última encarnação, muito resumidamente, né? Os tópicos que ela cita são aqueles tópicos que são importantes para ela, né? Então, a desencarnação do pai, a falta que ela sentiu do pai, a precariedade de informações acerca do que ocorreu com ele. O segundo casamento da mãe, logo após a viuvez, a mudança da família, né, de cidade, a bondade do padrasto, que ela faz questão de ressaltar, né? O educandário católico, em que ela ingressa aos 12 anos e vai até formar-se para o magistério. Os dois enamorados, né? E a promessa de fidelidade a ambos que ela fez, ela também tem isso como coisa importante, relevante. Isso aqui, essa lembrança, inclusive, foi objeto da primeira conversa dela com o Ernesto lá atrás, né? A grande preocupação da vida dela. O desgosto de um dos enamorados, o Túlio Mancini, o desgosto do Túlio Mancini quando ele foi preterido para o Caio, né? A sua tentativa de suicídio e depois o suicídio consumado, quando ela já se decidira por assumir um compromisso com ele, né? O casamento com Caio Serpa, por fim, a gravidez, o aborto, a doença e a infidelidade conjugal, que amargurou a existência dela daí para frente. O instrutor, então, tentando, vamos dizer assim, extrair aquilo que seria o calcanhar de Aquiles, né, o ponto nevrálgico, né, dos problemas da Evelina, ele pergunta: e por acaso você perdoou o marido infiel ou teve compaixão, né, para com a sua rival? E aí surge o grande, vamos dizer assim, o grande obstáculo da Evelina. E ela diz: não, nunca pôde perdoar, né, e nunca pôde tolerar a presença da outra. Aí fica evidente, né, as algemas de sentimento ruim que aprendem ao marido e à amante do marido, né? O instrutor se refere a essa resposta dela, né? E obviamente tem outros probleminhas no relato, mas essa resposta em particular, ele diz: olha, temos problemas difíceis a enfrentar, né? Para encerrar, né, e eu acredito que seja uma citação relevante, né, esse sentimento da Evelina, que estava lá embutido, vinha mascarado, das leituras que nós fizemos, ela tentou a reaproximação, ela buscava uma maneira, mas isso tudo na expectativa de livrar-se da doença e prosseguir na vida do corpo físico, né? Então, seria como que um alento, né, um projeto de vida na carne, se ela conseguisse superar a doença. Então, lá atrás, ela até contemporizou, vamos dizer assim, a infidelidade, mas aqui ela abre o coração e deixa patente a mágoa, né? Um poeta nosso, José de Alencar, né, ele descreve muito bem, né, o ódio, né? Ela não coloca nesse nível, né? Fica ali pelo nível da mágoa, né? Da amargura. Mas o sentimento ruim, né,
no caso o ódio, ele descreve muito bem. Ele diz assim, o José de Alencar: o ódio que acaba com a vida, que quando a gente desencarna desaparece, não é ódio, é simples e reles antipatia. O verdadeiro ódio é o que passa às outras gerações, que é o que está acontecendo com a Evelina. A Evelina desencarnou, né? Acabou a vida, como diria José de Alencar, e está lá o sentimento persistindo. Então não era uma reles antipatia, né? Efetivamente é um sentimento forte que ultrapassou o desencarne e se mantém lá com a Evelina com toda a força. E é, segundo a indicação do nosso instrutor Ribas, né, um grande problema, um problema difícil a resolver. Nós encerramos assim a leitura do capítulo 10, né? Lembrando aos irmãos que é sempre possível, caso haja necessidade, né, lançar um acréscimo, uma contribuição, um questionamento, né, o ponto de vista que seja, no chat que fica, comentários, né, que fica ali na aula. Eu sempre estou acompanhando e os comentários e tal, e eu vou respondendo. Então, logo eu consiga tomar conhecimento, eu vou respondendo. Então, fiquem à vontade para participar, para questionar, né, acerca da leitura do tema, né, e para nós é sempre muito relevante e assim, estimulante, né, a troca de experiências. Agradecidos pela oportunidade da reunião, nós encerramos o nosso trabalho na noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos que trabalham na sua seara que nos favoreçam para que as boas resoluções que nós adotamos em função dos estudos da noite de hoje consigamos facilmente colocar em prática no dia de amanhã. Que o Mestre Jesus nos mantenha iluminados para que nós tenhamos segurança na caminhada e que o Mestre nos infunda muita força moral para que nós tenhamos coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos bons amigos. Que assim seja. Deus os abençoe. Até a próxima.